Ambos no canal Valentes da História. E o tema da aula de hoje é, adivinha? Renascimento. Tá? Lembrando que a gente vai terminar o vídeo anterior, o Ricardo vai vir aqui, e aí a gente vai fechar aquele vídeo com ele sobre, né, Revolução Francesa. A gente vai falar do período napoleônico para ficar uma coisa mais complexa, né? Eu vou desafiar ele, a gente vai fazer um desafio, né, e vai dar um prosseguimento. O período napoleônico é bem legal, mas, né, como eu fiz o vídeo em conjunto, eu tenho que finalizar em conjunto. Então hoje a gente vai ter aula de renascimento, né? O renascimento é um movimento que ele atinge toda a Europa e a gente vai falar, né, de vários lugares onde esse renascimento vai estar inserido, tá? E é de suma importância que vocês prestem atenção, tá? No vídeo eu vou editar depois, vocês vão ver, né, algumas imagens do lado, algumas pinturas, algumas coisas, porque eu acho que essa aula, ela pede isso, né? A aula de renascimento sempre pede, né, que a gente trabalhe com as pinturas, com as estruturas do período, para que vocês possam visualizar melhor. E é um tema que eu amo o renascimento, né? A gente vai ter as fofocas palacianas, né, que sempre tem. E aí, primeiro a gente vai definir o que é renascimento. Renascimento é um movimento intelectual, artístico e literário que vai ocorrer, né, dentro da Europa no final do século XV, né? Final não, no século XV e no século XVI. Ou seja, vai atingir toda a Europa, né? Às vezes a gente fala de renascimento, a pessoa pensa só na Itália. Gente, pelo amor de Deus, a Itália é o berço. Mas o renascimento ocorre em toda a Europa e a gente vai ver, né, os vários lugares que ele ocorre. Fiquem ligados. E aí a gente vai falar, né, que o renascimento ele vai ocorrer dentro da Itália porque você vai ter um processo que vai estruturar esse renascimento. Lembra que a gente estava falando lá, né, do feudalismo e tal? A gente já falou um pouquinho, né? No canal não, mas eu já fiz algumas lives falando sobre Idade Média, né? A última live que eu fiz no Insta era falando sobre isso. Quem é meu aluno pôde assistir, né, no Insta, eu anunciei. E aí a gente vai falar um pouquinho desse finalzinho, né, da Baixa Idade Média para a gente entender um pouco do Renascimento. Né? Você vai ter uma crise ali, né, dentro da Baixa Idade Média, na relação entre os senhores e servos, que vão, né, esses servos vão ser super explorados, vão fugir, né, vão meter o pé. Senhora, a senhora gravou, dá licença? E vão ir embora para onde? Para as cidades, e vão formar burgos ali, né? Vão para os burgos, uma região de comércio, eles vão começar a comercializar, você vai ter o surgimento de uma riqueza vinda daquele comércio e a afirmação e ascensão da classe burguesa, tá? E aí você vai ter todo um cenário, né? Lembrando que as maiores feiras ali, realizadas dentro dos burgos, vai ser as feiras ali renascentistas na Itália, né? Você vai ter a feira de Flandres, de Champagne, que são famosíssimas ali na Itália. Então você vai ter uma formação comercial muito forte ali na Itália. E aí você vai ter uma linda burguesia. É claro que a burguesia ela é linda no sentido assim. Vamos pensar numa classe, né? Quando a gente tem ali a formação da organização das classes na Idade Média, você tem clero, né? Nobreza, camponeses. A burguesia vai ficar ali embaixo no terceiro, né? Na base, junto com os camponeses, né? Você tem dinheiro, você conseguiu, né, a ascensão financeira, você vai gostar de ficar lá embaixo, junto com quem não tem dinheiro? Você tem que se diferenciar, né, dos camponeses. E aí a burguesia vai achar uma forma de se diferenciar, né? É claro, não tem o dinheiro, mas não tem status, no caso, tem dinheiro. Então eu vou financiar, né, uma forma de me diferenciar dos demais. Então eu vou ter uma cultura, vou investir em arte, vou investir em ciência, vou investir em tudo que possa, né, me diferenciar das outras, né, dos outros, né, porque a burguesia ela não quer ser igual aos outros não, tá? Ela pode não ter status social, mas ela tem dinheiro, então ela quer se diferenciar dos camponeses e todo o resto, né? Porque eu sou rica! Eu sou rica! Gente, é compreensível. Enfim, voltando a esse ponto, a gente vai falar das características, né, do Renascimento. Primeiro, você vai ter uma retomada da cultura clássica. Vão se voltar, né, os olhos para a antiga Grécia, Roma e para a arte, para tudo que está ligado àquele meio. Lembrando que a Idade Média, ela vai dar um cheque, vai dar um corte na cultura romana. Quando você tem a Idade Média, você tem, né, o teocentrismo, Deus no centro, as artes voltadas tudo para aquela estrutura ali da Idade Média. E aí você vai ter uma mudança de panorama com a Idade
moderna e com o Renascimento. Por quê? Vamos lá no outro ponto importante. Você vai ter em 1453, né, a queda de Constantinopla e todos os mestres, sábios, artistas. No último ponto que tinha, né, a Roma Oriental, que tinha uma ligação com a Idade Antiga, né, que seria a Roma, a única que se manteve intacta de muita influência, você vai ter a fuga desses mestres, né, vindos do Bizâncio, que vão influenciar muito no Renascimento e nas artes, tá? Então, um ponto muito importante, tá? A questão do antropocentrismo, que vai ser uma característica, ou seja, homem, centrismo, homem no centro, isso é mole, né? Você vai ter na Idade Média Deus no centro o tempo todo. Deus está no centro, Idade Moderna, Renascimento, o homem passa a estar no centro. Lembrando que na Grécia o homem estava no centro. Então eles retomam essa ideia, né? Você tem uma valorização do homem, da cultura, né? Como é que a gente fala? Da aparência, do físico, do homem enquanto ser, tá? Né? Uma questão do individualismo humano, a questão do universalismo. Então você vai ter também como característica o humanismo dentro desse processo aí de renascimento. O que é o humanismo? O que o humanismo vai trazer pra gente? Primeiro, valorização das línguas clássicas, fundação e reforma das universidades. Você vai ter a valorização das línguas nacionais, afirmação do Estado. E aí, dentro dessa construção de afirmação do Estado, a gente resgata, né, o meu livro predileto e o meu autor predileto, que eu não poderia deixar, O Príncipe Maquiavel. Vocês sabem que eu amo, né? Apesar de ser um livro bem sanguinário, bem maquiavélico, ele fala muito bem das questões do Estado, né, da formação dos Estados nacionais. Ele tem uma visão bem crítica, assim, bem cruel também. Então vamos falar um pouquinho do Renascimento em cada lugar e vamos falar um pouquinho dos artistas. Primeiro vou falar um pouquinho, né, vou citar um dos grandes nomes. Vamos começar pela Itália, Renascimento literário, né? Você vai ter o Dante Alighieri, tá? E ele vai estar lá com o livro Divina Comédia, que vai ser uma coisa que vai se expandir ali dentro daquele período, que vai trazer, né, uma crítica ali, né, religiosa, né, entre aspas, né? E aí a gente vai ter também, né, o pintor Sandro Botticelli, né, que vai trabalhar com a obra que eu vou botar aqui do lado, né, que é o Nascimento de Vênus. E aí você vê toda a estrutura, né? Você vê uma mulher saindo de uma concha, né? Como se fosse o nascimento, molhada pelas espumas do mar, né? Vênus seria, né, o ideal. Para Roma, Vênus seria considerada a Afrodite grega, né? Então, a deusa do amor saindo das conchas, né? Dizem que essa obra remete ao ato sexual. Mas, assim, você tem toda uma estrutura resgatar aquelas concepções romanas. Para Roma, né, para a Grécia, né, essa questão da sexualidade era muito forte. Então você vê em várias obras de arte, né, do período antigo, né, isso sendo mostrado de uma forma muito natural. Então, quando você tem esse resgate do Renascimento, né, ele vai resgatar essa questão do corpo nu, da sensualidade de uma forma muito natural, tá? Forma essa que não poderia haver dentro da Idade Média. Então você tem uma quebra, uma transição profunda dentro desses processos. A gente vai falar agora do Leonardo da Vinci, tá? Que é um pintor famosíssimo que todo mundo curte, né? Ele cria várias invenções, protótipos. Não é só pintura, né? Ele além de ser um pintor, ele é um arquiteto, um engenheiro, um inventor, um cientista. Ele é tudo, um artista, né? Ele é um cara completo, né? Se você for analisar o Da Vinci em toda a sua obra, né? Você tem alguns projetos relacionados a voo. Ele vai tentar, fazer, né, o que seria o paraquedas, né? Ele vai tentar criar várias geringonças ali, e ele é muito interessante por isso, tá? Ele busca sempre uma criação. E aí a gente vai falar também das inovações que vão ter dentro desse processo, mediante a Leonardo da Vinci. Primeiro, tá? Ele vai criar o quadro da Santa Ceia e o da Mona Lisa, que são os mais famosos dele.
Vamos falar primeiro da Santa Ceia, né? Ele vai colocar Jesus no centro, e esse quadro, né, é o primeiro no qual você vai ter a criação da questão da perspectiva, né? A pintura com perspectiva vai ser representada dentro desse quadro, porque antes não tinha, né? Você também vai ter na idade, né, do Renascimento a criação da pintura a óleo, você vai ter várias inovações, e essa aí parte de Da Vinci, tá? Você vai ter também na Mona Lisa essa questão de perspectiva, de distanciamento ao olhar o quadro, que é uma coisa muito interessante, né? Dizem que a Mona Lisa é uma pintura dele mesmo, né? Tem algumas coisas aí, né? Só que uma mulher melhorada, mas ele se baseia nele mesmo. Outros dizem que tem uma modelo e tal. É muito interessante, tá? Vou falar agora um pouquinho, tá? Do Renascimento, né? Por ponto de vista italiano, do Rafael Sanzio. Primeiro, Rafael Sanzio é um pintor sensacional, tá? E ele é responsável por pintar diversas Madonas, tá? O que é Madonas? Seriam as Nossas Senhoras com Jesus no colo, aquela imagem toda angelical, né? Que vem da Idade Média, que são várias pinturas, quadros. Mas ele muda as pinturas. Primeiro a gente vai ver uma pintura da Idade Média. Eu vou analisar aqui, você vai ver aqui do lado, quando editar, você vai ver a pintura do lado. Você tem a Nossa Senhora envolta, né, das nuvens, os pés dela pisam as nuvens, anjos, né, anjos acima, né, aquela coisa toda celestial, né, é como se essa pintura da Idade Média, as Madonas da Idade Média, fossem inalcançáveis, como se estivesse num céu, num ponto celestial onde a gente não pudesse alcançar. E aí a gente tem, né, um ponto muito interessante sobre isso, tá? Que eu quero destacar. Você tem essa questão do teocentrismo atrelado a essa pintura, né? Deus está no centro, então essa pintura, essa Madonna, o menino Jesus, né, está inalcançável nos colos das Madonas, envolto de anjos. Já no Rafael Sanzio você já tem uma mudança, que é essa pintura aqui que eu tô botando. Qual é a mudança? Você vai ter uma Nossa Senhora mais humanizada, uma Madonna mais humanizada, pés no chão, tocando o chão, ela não tá no céu. Você vai ter toda a característica, né, da questão do antropocentrismo ali por trás dessa pintura. Você vai ter os pés no chão, Jesus, né, no chão, brincando com um anjo, tudo aquilo ali de uma forma terrestre, ou seja, colocar Jesus mais humanizado, Nossa Senhora mais humanizado, né, a Madonna, né, o homem no centro, tá? Um outro pintor muito famoso da Idade Média, da Idade Moderna e do Renascimento, que a gente não pode deixar de falar, tá? Já falamos de Da Vinci, né, de Léo, né, falamos do Rafael, vamos falar do Michelangelo, tá? Temos o Donatello também, tá? Eu vou falar do Michelangelo, que eu acho muito importante, não vou entrar no Donatello, mas vou falar do Michelangelo, que é responsável pela pintura da Capela Sistina, que é essa imagem que você tá vendo aqui, né, onde você tem Deus e o homem, né, tocando o dedo, né, tipo uma ligação ali, né, e é muito interessante essa pintura porque poucos analisam ela do jeito que devem ser analisadas, né. Uma vez eu fui numa reunião, pessoas muito religiosas falando que aquilo ali era o homem ligado a Deus. Gente, a pintura é totalmente o avesso. O cara pintou dentro de uma capela, dentro de uma igreja, e ele pintou aquilo com mensagens subliminares. Vamos lá. Olha para a pintura. Você está vendo o homem tentando alcançar Deus e o Deus tentando alcançar o homem. Geralmente, o normal seria o homem tentando alcançar Deus. Você vê que Deus está ligado com o homem, ou seja, ele está querendo colocar Deus e o homem no mesmo patamar. Começa aí. Segundo, você vê o formato do desenho onde Deus está, gente. Deus está no formato do desenho, é o formato de um cérebro, gente. É como se o Michelangelo quisesse dizer que Deus é uma criação da nossa cabeça. E ele fez isso dentro da Igreja Católica. E ninguém notou. Tá? Muito maravilhoso. Eu resolvi dividir um vídeo em duas partes. A gente falou do Renascimento italiano, falou de todas as estruturas, porque o vídeo já ficou grande. E aí a gente vai entrar na questão do Renascimento inglês, espanhol e dos Países Baixos no próximo, né, vídeo, e além do Renascimento científico, tá? Porque vai ficar enorme. Depois a gente volta com as fofocas palacianas, lembrando que o amor é livre nessa época, né? Você vai ter um resgate da cultura greco-romana até na questão amorosa, né? O amor vai ser mais livre. Você
você vai ter, né, Michelangelo, né, Leonardo da Vinci escrevendo cartas de amor para homens e mulheres. O negócio vai ser meio frenético, porque o Renascimento resgata a cultura romana, e na cultura romana e grega era natural esse tipo de coisa. Então, o que eu quero dizer para vocês, né, eu volto com as fofocas palacianas no próximo vídeo, sempre tem, né, falar das cartinhas de amor aí, né, que foram enviadas, e aí a gente parte para os outros renascimentos nos outros pontos da Europa. Queridos, obrigado por participarem no vídeo. Aguardem a parte 2, canal Valentes da História.